Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novidades do filme O Homem do Amanhã, que vai ter o Superman e o Lex Luthor como protagonistas e o Brainiac como a suposta grande ameaça do filme. Para começar, primeiro nós tivemos o James Gunn divulgar uma imagem oficial da armadura do Lex Luthor, porque ele já sabia que iria ter vazamentos do set de filmagens do Homem do Amanhã, e foi o que acabou por acontecer. Basicamente ele quis se antecipar aos vazamentos, divulgando aquela imagem da armadura do Lex Luthor. Mas antes de eu falar dos vazamentos, eu quero falar da imagem oficial da armadura do Lex Luthor divulgada pelo James Gunn. Para começar, a armadura está incrível, eu gostei muito e ela está muito fiel às histórias em quadrinhos, mas tem alguns detalhes interessantes que a diferenciam. Como por exemplo o símbolo da Argus na armadura, que faz sentido por causa do acordo que o Lex Luthor fez com o Rick Flag Sr. na série do Pacificador. O outro detalhe interessante na armadura que não costuma ter nas histórias em quadrinhos é o capacete, que serve tanto para o proteger como para ele poder respirar em outra atmosfera, o que significa que provavelmente o Lex Luthor vai ter cenas no espaço e vai poder usar o capacete que ele traz para poder respirar e mover-se livremente e lutar. Outra coisa interessante na armadura é que ela é 100% prática. O James Gunn disse que o ator do Lex Luthor consegue se mover incrivelmente bem com ela, e deu para ver isso nos vazamentos. E inclusive o James Gunn também agradeceu à equipa que fez a armadura, que é a mesma equipa que também trabalhou no primeiro filme e fez os robôs, entre outras coisas que eles usaram no primeiro filme. E falando dos vazamentos, as filmagens do Homem do Amanhã estão a acontecer em Atlanta e já deu para ver algumas coisas interessantes. E provavelmente depois de eu publicar este vídeo ainda deveremos ter mais vazamentos. Por isso fiquem atentos ao canal que eu vou tentar trazer todos. Mas agora falando dos vazamentos que já tivemos. Para começar, nós podemos ver uma cena do Superman a levantar um objeto ao pousar em um carro antes de voar. O objeto não dá para identificar porque ele vai ser trocado na edição, por isso pode ser várias coisas. Pode ser um míssil, pode ser um destroço de algum prédio, pode ser o próprio Lex Luthor com a armadura, pode ser um robô do Brainiac, pode ser várias coisas. E foi o mesmo objeto ou o mesmo estilo de objeto que eles usaram no primeiro filme e depois, quando nós fomos a ver o filme, aquela cena era do Superman a segurar o caju gigante. Por isso eles podem pôr qualquer coisa naquele momento na edição. Mas o mais interessante desta cena é que deu para notar pequenas mudanças no traje do Superman. Como por exemplo a gola, que é um pouco diferente do traje anterior. Também podemos ver que o traje tem o símbolo um pouco maior. O S no peito está um bocadinho maior, ocupando mais espaço. E também podemos ver que o cinto mudou. São alguns pequenos detalhes que eles mudaram no traje. Também podemos ver algumas costuras, talvez estejam um pouco diferentes. Mas está muito parecido com o primeiro, mas eles fizeram algumas alterações. O traje também parece estar mais justo ao ator, mas também pode ser da cena em si, não é? Mas já dá para notar algumas pequenas diferenças. Depois disso, nós temos algumas imagens e um vídeo que mostram o primeiro banco de Metrópolis severamente danificado, com um enorme buraco em uma das suas paredes, o que aponta para uma grande batalha em Metrópolis. Possivelmente isso fará parte das cenas seguintes que vamos ver. E pode ser logo no início do filme, porque tudo aponta que isto pode fazer parte de uma sequência de cenas onde nós vemos o Lex Luthor e o Superman a lutarem. Mas em algum momento do filme eles vão se ter que unir para derrotar o Brainiac. Mas antes disso, provavelmente eles vão ter algum confronto. E estas cenas de ação que eles estão a filmar podem fazer parte disso. E nós temos alguns vídeos que mostram esta sequência de cenas de ação. Inclusive nos vídeos nós podemos ver o James Gunn a dirigir algumas cenas, alguns ensaios de uma cena
de alguém que nós mais tarde descobrimos que é o Lex Luthor a ser arremessado para fora do teatro de Metrópolis. Só não sabemos se quem o arremessou foi o Superman ou se foi outra ameaça. Porque nós vemos o Superman meio que ir até ao Lex Luthor, só não sabemos se eles estão no meio da luta, se aquela cena é eles no meio da luta, ou se é eles já a trabalharem juntos. Não dá para perceber. São duas possibilidades. Pode ser no meio da luta deles os dois, não é? Ou pode ser um a trabalhar com o outro, a terem que lidar com alguma ameaça que o Brainiac tenha enviado contra eles. Além disso, nós também temos um vídeo do ensaio dos dublês, onde nós vemos várias pessoas a agarrar alguém ou algo e depois elas a serem lançadas para longe. Não dá para identificar o que cena é esta, mas pode ser tipo o Superman a ser atacado por vários robôs do Brainiac e depois com a sua força a lançá-los para longe. Ou pode ser outra coisa totalmente diferente, não dá para identificar. É só uma das possibilidades que eu pensei. E estes foram todos os vazamentos que nós tivemos do filme O Homem do Amanhã, pelo menos até o momento em que eu estou a gravar este vídeo. E se vocês querem ficar por dentro dos vazamentos do filme, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações, porque quando tiver novidades ou vazamentos, eu vou trazê-los para o canal. Obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!